Vamos continuar por aqui, dando início ao nosso Correio Mental. Por aqui, o psicólogo, professor João Bastos. Seja bem-vindo, bom dia. Olá, J. Silva, bom dia. Eu queria estar mais feliz aqui, com os nossos ouvintes, falar sobre um tema interessante. O nosso programa sempre está preocupado, com a saúde mental do nosso ouvinte. E aí hoje, nós somos aí surpreendidos com essa tragédia, que realmente abala toda a estrutura aqui de Delmiro. Então, eu tive que mudar, o tema do nosso trabalho para a gente poder falar um pouco sobre isso, Então, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos. J. Silva, bom estar aqui com você, Sombra, Paulo Leandro. E hoje, eu quero... Hoje é difícil. Eu quero primeiro expressar, um profundo respeito às vítimas, ao Iago e ao Denivaldo, e as famílias deles, que devem estar passando por situações muito difíceis, até estive vendo que tem uma filha, e uma série de coisas. Então, bem, estamos aí com informações preliminares sobre o que pode ter sido um possível surto psicótico. E vamos falar sobre isso hoje. Bom, então é uma edição que a gente já tinha um tema, foi mudado aí exatamente para atender, essa demanda, que aí envolve saúde mental no trabalho, e que remete a uma situação que tem preocupado bastante, mas tem tido resultados trágicos, não somente nessa situação que registrou aqui, foi registrada em Delmiro Gouveia, mas em outras diversas. Aqui em Delmiro mesmo a gente já teve surto dentro de outra unidade policial, que quase terminou em tragédia também. A gente já teve surto no estado, diversos, mais um que chamou a atenção dentro do Tribunal de Justiça, todos envolvendo policiais, Outro dia, eu dei uma carona a um policial para Maceió, e ele estava me dizendo que a tropa, além de estar envelhecida, ela está com um monte de gente com problema mental. Inclusive, isso foi dito tem algo em torno dos 10 anos já. Imagina, há 10 anos ele já se preocupava com isso, com os outros colegas. E a gente fica imaginando hoje, a gente falando aqui de policial, porque é uma profissão estressante, que submete aquele profissional a diversas situações, mas qualquer trabalhador está sujeito a um problema mental, Sim, com certeza, qualquer trabalhador, mas obviamente, quando a gente vai olhar para o trabalho policial, cada vez mais nós temos, por exemplo, equipamentos de proteção, coletes, que eles são obrigados, a manter isso de alguma forma, sempre em dia, toda a parte da segurança para enfrentar os problemas na rua tem tido atenção. Mas o que a gente percebe, no Brasil, isso não é questão de Alagoas, isso não é questão de Delmiro Gouveia, isso é no Brasil todo. A gente percebe que cada vez mais se previne o problema na rua, mas aquilo que está interno, a mente das pessoas, a mente desses policiais que estão submetidos a um estresse constante, e a gente vai falar do Gildati, Gildati não é um policial que começou agora, não é alguém novo que pode ter tido uma falha de contratação, não. É um profissional que está dando o seu trabalho há 30 anos dentro dessa área. Então a gente tem que imaginar que algo aconteceu. A gente precisa, obviamente, esperar as investigações, a gente não vai tentar falar realmente o que aconteceu, porque precisa ter uma investigação. E poucos sabem. Exato, poucos sabem. Talvez até ninguém nunca saiba. Talvez, é verdade. O que de fato aconteceu. Mas tem uma versão que teria sido um cochilo. Cochilou e acordou atordoado. Sem saber onde estava, com quem estava e, enfim, uma situação que aí não seria... Seria um surto isso? Teria cochilado
acordou, achou estranho o ambiente onde estava, se assustou e aconteceu, né? Bem, a gente tem que entender primeiro, né, o que é um surto psicótico, tá? Isso. Então, o surto psicótico, ele não surge do nada. Ele surge, por exemplo, privação de sono. Se você tem, às vezes, horários de trabalho muito difíceis, tá? Que você tem que ficar muito tempo acordado. Estresse constante, medo, insegurança, desafios, às vezes, absurdos, situações muito difíceis. Se a gente falar sobre tudo isso, eu acho que muitas pessoas que trabalham na área de segurança passam por isso. Aí o que acontece? O organismo, ele distribui cortisol, tá? Ele pega e prepara você para situações de risco o tempo todo. A privação de sono e o cortisol juntos fazem com que a gente tenha um problema, tá? O nosso córtex pré-frontal, que é uma parte do cérebro racional, ela entra em out, tá? Ela pega e sofre um nocaute. E aí a amígdala, que é outra parte do cérebro, que é a parte emocional, ela assume. É uma parte meio que a parte que não tem controle. E a pessoa, por exemplo, ela pode ter uma alucinação, acordar imaginando que algo está acontecendo, ter algo e de repente se defender daquilo sem pensar, porque ela está agindo totalmente no instinto. Então, um surto psicótico, ele não é causado, assim, de repente, tá, tem um surto psicótico. Não, ele normalmente é algo que está crescendo, que a pessoa está se desgastando muito, muito, muito. Imagina, né, anos e anos sobre esse estresse, anos e anos perdendo sono, anos e anos passando por situações de risco. Sim, existe a possibilidade. Seria um resultado de uma sequência de situações. Uma sequência de coisas. E olha só, uma das coisas que a gente tem mais observado é que, bem, o surto psicótico, ele traz alucinações, né? Tá? Então, por exemplo, a percepção de estímulos inexistentes, né? Por exemplo, visuais, auditivos, escutar, ver coisas que não estão acontecendo. Desorientação, perda aguda de noção do tempo, noção do espaço, às vezes nem saber quem é, a pessoa perde a noção de quem é, começar a ter delírios, tá? Pegar determinadas crenças fixas, desconectadas da realidade, o comportamento desorganizado, assim, ter ações confusas, imprevisíveis e fora do contexto. E o que é interessante, quando, né, segundo as reportagens que eu vi, quando chegaram na casa dele, ele não tentou se defender, ele não, sabe, ele simplesmente confessou que tinha acontecido aquilo, só que ele não estava falando de uma maneira normal. E as outras pessoas diziam que ele não estava falando coisa com coisa. Né? E aí foi onde por essas, né, essas informações que chegou-se aí a uma possibilidade, tá, de um surto psicótico, né? Isso é o que se sabe, né? Bom, nós vamos continuar falando daqui a pouquinho, porque existe também, né, informação de que teria aí álcool envolvido nessa história toda, né? Sim. Que seria o consumo de bebida alcoólica mesmo. E se houver isso mesmo, o álcool contribuiria ainda mais para esse quadro, né? Porque o álcool, ele realmente vai agir diretamente no córtex pré-frontal. Uma coisa que precisa ser entendida aqui, que talvez seja mais difícil de se convencer, é de que foi de propósito, né? De que ele teria matado os 2 colegas de trabalho de propósito. Até porque, como policial, ele é mais inteligente do que isso, né? Se ele tivesse realmente o interesse de assassinar os 2 colegas, ele não faria isso dentro de um carro, no meio de uma suposta missão, no centro da cidade, e iria para casa. Porque assim, são profissionais, né, com experiência, né? O mais novo entrou em 2023, né? Era o mais jovem na corporação, mas o outro era muito experiente. Então eles estão acostumados a isso. Quer dizer, às vezes, né, se a gente pensa em algo premeditado, dá tempo de uma certa reação. Dá tempo da pessoa falar alguma coisa, né? Sabe? Então foi algo que não deu tempo para eles se defenderem, né? Pelo que eu entendi, a morte foi de imediato, né? Foi no local. De imediato. Então, para quem imagina, eu estava falando mais cedo, é entendível ou compreensível que a família esteja revoltada,
que amigos muito próximos estejam, tem que matar o cara também, que não sei o quê, a polícia deveria ter matado ele, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É normal que a pessoa, neste momento de pouca razão, né, fique afirmando essas coisas. Agora, o que não é normal é você que não tem nada a ver, ficar se envolvendo, por exemplo, num caso desse daí, julgando, imaginando você que sabe o que aconteceu, né? Imaginando você que entende o que está acontecendo, né? Então, assim, qualquer pessoa que já teve, por exemplo, quando ele teria falado essa questão do sono, eu me imaginei da seguinte forma: outro dia eu fiquei assistindo no sofá e dormi, né? Então eu acordei um certo momento e fiquei assustado porque eu não reconhecia o local que eu estava acordando. Acordei, vi uma televisão, acordei, vi uma luz no lugar, eu disse, não, aqui não é aqui, onde é que eu estou? Né? Depois foi que eu fui me recobrando aos poucos, opa, estou na sala de casa, né? Então, só para você ter ideia de como é isso. Outro dia eu acordei na outra casa da gente, né, na zona rural, e tomei um susto. Onde é que eu estou, rapaz? Aí vem aos pouquinhos, né? A mente vai situando o cara, eu estou no sítio, em tal lugar, né? Mas veja como é que é a coisa, né? Só para você ter ideia. E ainda tem outra coisa que pode ser verificada, é o uso de medicamento, né? Que alguns policiais, e são muitos, infelizmente, um bocado tem um monte de problema para dormir. Então, uma grande parte dos policiais toma remédio para dormir, tá? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho na segunda parte do nosso Correio Mental. Vem comigo. Você está ouvindo Correio Mental, informação que faz bem. No rádio ou na internet, sou da tribuna, com J. Silva, campeão de audiência. O Supermercado Adriele avisa pra você que quer comprar na maior facilidade e aproveitar as grandes ofertas que tem todos os dias pra você no supermercado, onde todo mundo economiza. No Adriele temos vários setores para sua comodidade. Temos frutas e legumes super selecionados. E no nosso setor de frio não falta nada. É completo. E você pode fazer o seu cartão Adriele com CPF, RG e seu comprovante de residência. Aberto de segunda a domingo e os feriados. E a mais rápida entrega da cidade. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, bairro Eldorado. Supermercado Adriele. As óticas Paulo Afonso Filho vem inovando para lhe dar o melhor atendimento, com os melhores preços. Armações a partir de R$80. Entrega de óculos em até 1 hora. E agora com 2 atendimentos na semana. Isso mesmo, atendimentos com oftalmologistas nas terças e sextas-feiras. Óticas Paulo Afonso, a pioneira da cidade. Avenida Presidente Castro Branco, 443 Centro. WhatsApp 8298721204. Você está ouvindo Correio Mental, informação que faz bem. Ei, meu carro tá esquentando, e agora? Calma, procura a oficina de radiadores Bom Jesus e fica frio. Mas ele só mexe com radiadores? Nada disso. Além de reforma de radiadores de todos os segmentos, também trabalham com turbinas e radiadores sob medida. E se o problema for no sistema de arrefecimento? Também cuidam disso, sem falar na produção de água desmineralizada perfeita para lojistas e mecânicos. Experiência conta, né? Com certeza. São mais de 40 anos de excelência no que fazem. Onde eu encontro? Rua Mascarenhas de Moraes, 906, no bairro Eldorado, em Delmiro. Ou chama o Canelinha, no 82-99645-5425. Partiu resolver, antes que não vire uma chaleira. Não mexa aí na frequência, deixa de doidiça. Não tire do aplicativo não, a gente volta já com Tribuna Popular. Ô, João, eu tava com a dor na lombar, descendo pra perna, que não passava de jeito nenhum. Fui na farmácia Deus é Fiel com a doutora Josiane Santos. Ela me escutou direitinho, fez um tratamento com suplementação injetável. Na primeira sessão já melhorei. Lá, ela faz um exame que vê tudo que estiver de errado na pessoa. Sério, homem? Pois vamos lá também. Vai mesmo, mas só te chamar no WhatsApp. 82-99618-9914. Ela atende com carinho e resolve de verdade.
Doutora Josiane Santos, farmacêutica clínica e hospitalar, especialista em ortomolecular e suplementação injetável. Cuide de sua saúde com quem entende de você. Pra abastecer o melhor lugar, todo mundo sabe, abastece lá. Álcool diesel, gasolina, lubrificação. Tem troca de óleo, tem mais opção. Bom atendimento, vai lá comprovar. A cidade inteira abastece lá. Abasteça nos Postos da Pedra, porque tem rigoroso controle de qualidade. Localizados na rua Floriano Peixoto Centro, em frente à Pousada da Pedra, no bairro Campo Grande, no bairro Pedra Velha e na Praça Tamarineira. E Posto 5, Rua Benedito Lisboa, 108, bairro Palmeirão. Abasteça nos Postos da Pedra e pague à vista ou com os cartões para 30 e 60 dias. Todo mundo sabe, abastece lá. Tribuna Popular. A notícia dita de um jeito que ninguém tem coragem de dizer. Tribuna Popular com J. Silva. J. Silva. Para impulsionar sua vida sexual, ter experiências mais intensas e prazerosas, experimente o Hexafil. Com fórmula 100% natural, o Hexafil proporciona uma ereção forte e duradoura. Aumente seu desempenho e satisfaça sua parceira como nunca. Hexafil não te deixa na mão e eleva sua vida sexual a outro nível. Hexafil, sua escolha de confiança. Tá esperando o quê? Corra até uma farmácia ou loja de produtos naturais e adquira o seu. Só o Hexafil te dá disposição para mais de uma. Você está ouvindo Correio Mental. Informação que faz bem. Muito bem, continuando aqui na Mais Ouvida, com o nosso Correio Mental, eu continuo a conversa com o psicólogo João Bastos. Bom, nós estamos conversando hoje aqui sobre saúde mental no trabalho, mas levando como referência, inevitavelmente, isso que aconteceu hoje, né? Essa tragédia que tirou a vida de 3 policiais, né? 2 definitivamente e 1 que perdeu parte da vida, né? E vai ficar com, obviamente, toda a família, né, com sofrimento e tudo mais, inclusive pelas coisas que você falou, né, das pessoas que às vezes não têm compreensão, falam coisas, né, porque querem às vezes dar sua opinião sem saber o que realmente aconteceu. E isso é mais um sofrimento aí para toda a família e para toda a sociedade. Acha que está tendo empatia com quem morreu? Isso. E não está tendo empatia com quem está envolvido nisso. Verdade. Né? Porque quem conhece qualquer lado, né, tem um jeito de ver as coisas, de senti-las também, né? Porque, por exemplo, quem conhece mais o Giodati entende mais o jeito dele. Claro. Né? Quem conhecia mais o Denivaldo, ou o Iago, entende mais o jeito deles. O que vocês não podem ignorar, por exemplo, é que tem 15 anos que os dois trabalham juntos. Eu estou aqui em Delmiro há mais de... acho que nesse tempo que eles trabalham juntos. E eu testemunhei eles trabalhando juntos. Sempre vi eles trabalhando juntos, né? Sim. Então, só quem tem essa aproximação entende a relação que eles tinham, mas não o que aconteceu. Verdade. Né? E a gente tem que prestar atenção numa coisa, né, que é um dado nacional, né, que a segurança pública, né, em 2023, tomando como ano base o ano de 2022, aponta algumas coisas bem preocupantes, tá? Em vários estados brasileiros, a taxa de suicídio policial já supera o número de mortes em confrontos. Nossa. Tá? A taxa de suicídio está muito maior. A estrutura de trabalho, tá, muitas vezes, é mais letal para a mente do policial do que a rua é para o corpo. E olha só alguns números interessantes, né? 66,7% das unidades federativas, ou seja, 18 estados dentro do Brasil, 18, né, tem de unidades, né? Dentro Sim. das unidades, psicologia mais psiquiatria, tá? A assistência parcial, a gente tem 8 unidades que tem apenas psicologia. E tem um estado que tem só psiquiatria.
Então, o suporte, né, existe de alguma forma, mas a fragmentação, ela mostra que a saúde mental é tratada como um benefício relativo. Não é o benefício principal, tá? E não como uma segurança do trabalho padronizada. Tá? Então, obviamente, a gente tem que entender, né, que é algo que está em mudança. O que tem preocupado na verdade, a segurança pública. Tá? Então, toda a estrutura de segurança está preocupada nisso, porque acontece aí na esfera policial, mas no quadro de empresas, nas corporações, não está muito diferente. A terceira maior causa de afastamento, tá? No Brasil é o transtorno mental, terceira maior causa. 288 mil afastamentos anuais, tá? Por saúde mental ocupacional. Isso dados do INSS, né? Sim. E o burnout, né? Que seria esse estresse crônico, mais de 30% dos médicos com burnout severo. Mais de 40% dos professores estão com esgotamento. Então, o colapso mental que está acontecendo deixou de ser uma anomalia isolada, uma coisa, aconteceu isso. Não, é algo que está acontecendo e tornou-se um padrão de risco sistêmico no Brasil. Ou seja, está constituído como padrão de risco. E olha só que interessante, para resolver isso, porque não dá só o problema da questão mental, mas imagina os afastamentos, as perdas, o trabalho que tem na saúde pública para pegar e cuidar de uma pessoa que chegou num estado extremo, né? que foi detectada com estado extremo. Tudo isso está muito forte. Então, a partir do dia 26 agora, é obrigatório que as empresas avaliem os riscos psicossociais. Isso são todas as empresas, ou seja, a gente tem que ter a prevenção. E tem gente que ainda talvez não deu atenção a isso. Tá? Hoje você tem que detectar antes que aconteça uma tragédia. Fazer um cuidado preventivo. Exatamente. Enfim, a NR01, ou NR1, isso. Ela preconiza isso, não? Ela ajuda nessa prevenção. Ela ajuda, porque a NR1, ela não é uma análise da pessoa, do estado psicológico da pessoa apenas. Tá? Ela vai analisar o que acontece no ambiente de trabalho, por exemplo, numa corporação como essa, né? A privação de sono, as questões... isso vai avaliar o funcionário durante o período que ele está lá. Tá? Então, numa empresa, durante o período que está lá, se tem assédio moral, certo? Se a pessoa está sendo privada, está fazendo horas absurdas, está tendo, projetos, metas, além do que ela pode suportar, se isso está causando prejuízo. Então, são riscos psicossociais, tá? Não está... no indivíduo apenas, vai avaliar, né, aquela estrutura da empresa, da corporação, da instituição, se está possibilitando que haja realmente um surto. Ou seja, se houver um acompanhamento como esse, o que agora é obrigatório, a partir do dia 26, nós vamos evitar que aconteçam mais situações dramáticas como essa, ou situações que realmente afastem o profissional do trabalho, que afetem a saúde mental dele. Eu estava vendo uma questão que eu estava comentando mais cedo, inclusive, dos Estados Unidos. Um policial, ele dispara sua arma de fogo, ele é obrigado a entregar sua arma e é afastado para que ele vá ter um acompanhamento psicológico. Ele só volta para as ruas quando tem alta psicológica, né? O psicólogo vai lá e está liberado, pode voltar para as ruas. Então você vê, ele disparando, matando ou não a pessoa, disparou a arma, ele precisa entregar essa arma, primeiro para a perícia, né? E depois para ele passar por esse procedimento, né? Inclusive, alguns nem retornam mais, né? Por exemplo, matou alguém em combate e não consegue retornar mais para suas atividades, porque não recebe alta. Então, isso é muito interessante. Você vê, por exemplo, alguém que tem 3 décadas, né? Obviamente que não são 3 décadas aqui na delegacia de Delmiro Gouveia, mas metade aqui, né? Executando o mesmo trabalho, executando o trabalho estressante, que é estressante, né? E aí, de repente, você surta, né? Que é o que
pressupõe que tenha acontecido um surto, Verdade. né? Quando Psicótico. Quando você fala dessa questão do policial, né, disparar uma arma e a partir daí ele passar por uma perícia, né, psicológica, um acompanhamento, é muito positivo isso. Mas a gente tem que estar lembrando que ainda a gente está falando de correção, sabe, de corrigir algo que aconteceu, muito focado no próprio policial, no caso, né? Então, quem é o problema? O problema é o policial que está disparando a arma. Mas, quando a gente fala da NR1, tá, nessa norma regulamentar, ela é diferente, porque se você for observar, essa norma, ela está junto com ergonomia. O que é ergonomia? Antigamente, o funcionário passava a ter um problema de coluna, e aí iam levar o funcionário, né? E, obviamente ele era afastado, tinha não sei o que lá, para fazer tratamento, etc., para poder voltar. Hoje mudou isso. Hoje a ergonomia é assim, você tem que ver quais são suas cadeiras, se essas cadeiras comportam uma pessoa ficar sentado o dia inteiro nelas, ou o período de trabalho que ela tiver, se dentro do ambiente alguém está assediando ela, por exemplo, se existe assédio ali moral dentro do ambiente de trabalho, uma pessoa que às vezes fica diminuindo, que fica falando coisas, que fica, por exemplo, dando bronca coletivamente, o que humilha às vezes a pessoa, se isso estiver acontecendo, então o que a NR1 traz de novo? Ela vai apontar se essas coisas estão acontecendo dentro da empresa, ela vai mostrar onde está acontecendo, só que não na parte da ergonomia, né? Não a cadeira que não funciona, não a EPI, não o colete, a prova de bala. Ela está falando da gente olhar se emocionalmente aquele ambiente a pessoa está sendo capaz de lidar com aquilo. E treinar essa pessoa, trabalhar ela, para que ela consiga dar conta, né, daquilo que não é possível mudar, por exemplo. Né? O quadro de segurança que nós temos, as questões do risco, elas vão continuar aí. Mas se nós prepararmos os profissionais para isso, e obviamente sermos rígidos, né, se a gente tem algum episódio de alcoolismo, de drogas ou de qualquer outra coisa, isso tem que ser analisado, tem que saber como isso está acontecendo. Então, os fatores antes eram apenas riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Agora não. Agora está expresso os riscos psicossociais. Quando você faz a PGR, né, que é o documento que você apresenta para fiscalização, ele tem que mostrar que o empresário está cuidando do ambiente dele para que os funcionários não adoeçam. A abordagem na saúde mental antes era subjetiva, tratada como um problema pessoal, como você falou, ou fraqueza do indivíduo. Pô, esse cara não é bom aqui para nossa, sabe? Pô, ele é fraco, ele não consegue dar conta. Agora não, uma norma técnica de segurança do trabalho, né, de saúde no trabalho, ou seja, SST. Qual é a ação da empresa? Antes o que era? Reativa. Quando o cara teve o colapso, houve o problema, aí vamos afastar esse cara. Agora não é mais reativa, agora é preventiva e monitorada. As ações têm que estar comprovadas no PGR. Tá? Eu tive que fazer uma especialização dentro dessa área para entender quais são os testes, porque são testes, são vários testes, são palestras dentro das empresas, são orientações, são conversas, são levantamentos dos riscos mesmos. É um trabalho muitíssimo sério, tá? Que precisa ser feito. Tudo bem. Pergunta, que tristeza, tragédia, né? 2 vidas e 2 famílias dilaceradas. 2 não, 3 famílias, né? Minhas condolências às famílias e amigos que sofrem pela perda irreparável dos seus entes queridos que foram de forma trágica, disse Edila Fernanda. Antônia Mota disse, meus sentimentos, né? Que Deus bote eles num bom lugar e conforte todos os familiares. Que Deus receba de braços abertos lá nos céus, disse Antônia Mota, né, interagindo aqui. O pessoal que sente, né, natural que todo mundo sinta também, né? A nossa sociedade, Jota, poxa, a gente está sofrendo uma pressão muito forte, porque isso está acontecendo nas famílias. Mas nós tivemos há pouco tempo assassinatos, né, dentro das famílias, sabe? Marido matando esposa e se suicidando, né? Nós tivemos 2 casos não faz muito tempo. Nós estamos com um número de acidentes aqui que, poxa, chama a atenção. Tantos acidentes, não é, que estão acontecendo com pessoas alcoolizadas no volante, com pessoas dirigindo em altíssima velocidade. Ou seja, o estresse está de tal forma
sabe, dentro do nosso ambiente, dentro da nossa sociedade, poxa, dentro da nossa cidade, Delmiro, né, que é um lugar, poxa, a gente imaginar que Delmiro, que é um lugar tão lindo, sabe, um lugar tão bom para se viver, um lugar onde você pode colocar sua cadeira na rua, né, para conversar, pouca coisa, lá em São Paulo você não vai ver nada disso, uma pessoa fazer isso, de repente nós temos nós temos 2 pessoas mortas, não é? 2 pessoas que cuidam das outras, que são pessoas conhecidas, que levavam aí a segurança, que tentavam levar o bem-estar para a comunidade e de repente perder a vida desse jeito, sem um motivo, sem uma explicação, deixando essas famílias, sabe? E não só as famílias, né? Mas e o trabalho que eles faziam, o treinamento que eles receberam para poder levar segurança para as pessoas. Quer dizer, 3 profissionais que nós estamos perdendo, sabe, para a nossa sociedade, pessoas que tinham comprovado, né, benefício aí, né, dentro dos seus trabalhos, e agora nós estamos aí com famílias enlutadas, com a sociedade enlutada, com a gente na sensação de risco e sabendo que qualquer pessoa dentro da sua casa, né, qualquer empresa dentro do seu quadro de profissionais, qualquer família está assustada, sabe? Nós estamos assustados. Eu tenho certeza que isso não deixa a gente se sentir totalmente seguro, né, dentro do ambiente que nós estamos. Não deixa, né? Fico imaginando os policiais mesmo, né? Que vão ter que trabalhar, que estão trabalhando, estão cumprindo seus plantões diante de uma situação dessa, né? O policial civil que teve que prender o seu colega, né? O policial civil que teve que fazer uma pulseirinha para o IML levar o seu colega, né? Então imagina que estes policiais devam também passar por um tratamento psicológico, né? Porque não é tão simples como as pessoas imaginam. Ninguém é uma máquina que chega lá e diz, só estou fazendo o meu trabalho, né? Deixa para sentir depois. Talvez esse seja até o problema, né? Sim. Eu vi o policial chorando no local, talvez isso tenha sido legal, do que depois ele levar só o ressentimento para casa. Mas esse é um grande problema. E outra coisa que eu percebi é que algumas pessoas queriam ter alguém para culpar, queriam ter alguém para poder caçar, punir, só que ficaram ao mesmo tempo, eu esqueci a palavra aqui, mas elas já tinham o culpado preso. Sim. Já sabiam quem fez isso, já estava ali, não tinha mais quem caçar, não tinha quem mais culpar além do culpado, né? E isso trazia ali uma decepção para algumas pessoas e revolta ao mesmo tempo. Sim, é muito difícil, né, a gente entender o que cada um de nós está sentindo, sabe? Quanto às vezes, não é, uma pessoa está aguentando dentro da própria estrutura ou de ver coisas, né, que não estão acontecendo de uma forma positiva, que precisa às vezes o culpado não é só sobre aquela situação. Às vezes a pessoa que é culpada é como se ela carregasse, sabe, toda a frustração, todo o estresse que nós estamos, né, passando, sabe, que nós estamos vendo. Há uma necessidade urgente. Olha, eu apelo a todas as instituições, sabe? Poxa, a gente precisa ter um olhar, principalmente para os nossos policiais, sabe? Eu acho que se a gente imaginar, isso não é uma questão isolada de 3 policiais, de um surto psicótico ou sei lá do que, mas é algo que chama realmente as instituições para falar. Nós estamos olhando para isso? Poxa, nós estamos olhando para o que está acontecendo com esses homens, sabe? Com essas pessoas, sabe? Que estão aí arriscando suas vidas todos os dias e agora sujeitos a surtos, sujeitos a estresse, sujeito a transtorno, né, de estresse pós-traumático, porque muitas vezes o que um policial vê na rua, passa na rua, nem sempre a gente está sabendo, sabe? E ele pode estar lá com um transtorno de estresse pós-traumático, ele pode estar vivendo um trauma que a gente nem tá atento a isso, porque não houve às vezes, sabe? Precisa acontecer alguma coisa para que a gente possa tomar uma ação. Uma sociedade que às vezes se torna reativa. E nós não temos que ser reativos, nós temos que cuidar da saúde mental
da nossa população, sejam policiais, sejam professores, sejam médicos, sejam psicólogos, porque a gente também vê aí psicólogos se suicidando, né? Nós tivemos aí há pouco tempo, né? Pessoas se suicidando aqui em Alagoas, muitas até. E então, quer dizer, todos nós estamos sujeitos a isso. Então precisamos, é urgente, que a psicologia não seja mais vista como algo, algo assim, é um luxo, ou é algo de louco, ou, sabe? Começar a entender que a psicologia é uma necessidade de saúde, tá? Então, é uma necessidade de saúde. A nossa saúde mental, ela tem que ser cuidada, tá? Para que a gente pare de ter acontecimentos desse tipo. Pois Amélia, seja bem-vindo, doutor João. Oh, meu Deus, que dia triste, misericórdia, Senhor, de nós. Senhor, tem piedade de nós e do mundo inteiro, diz a Amélia, consternada, né, com todo esse acontecimento de hoje, tá? Que a maioria das pessoas foi pega de surpresa nas primeiras horas do dia, né? Um péssimo jeito de começar o dia, né, recebendo algo desse tipo. Então é isso, quero agradecer. Você vê, desde cedo a gente está aqui e as pessoas são uníssonas no que diz, né? Porque não tem muito o que dizer. Outras preferem nem dizer nada, né, a respeito, porque é um momento muito delicado e tudo que você diz tem que ter ali um cuidado também, né? Porque você está num ambiente ali carregado de emoções. Mas agradecer aqui a quem participou aqui no programa e com isso nós vamos fechar nosso Correio Mental por hoje. Antes, posso ter só um tempinho só para eu dar um aviso para o pessoal aqui? Então, gente, eu só vou dar um aviso porque assim, o que a gente pode fazer, né? O que nós podemos fazer? A gente já discutiu, a gente sabe, estamos aí com as situações, mas vamos lá. Sinais de alerta e orientação prática, tá? Como é que a gente tem que ficar alerta antes que aconteça algo? Tá? Sinais de um trabalhador pode estar em sofrimento grave. Tá? Então, a primeira coisa, mudanças bruscas de comportamento e humor. Tá? A pessoa muda o comportamento dela. Isolamento progressivo dos colegas, começa a se isolar. Queda abrupta no desempenho. Tá? A pessoa começa a mudar o desempenho. Relato de dificuldade para dormir. Tá? Você até comentou aí, né? Relatos de dificuldade para dormir. Irritabilidade desproporcional. A pessoa começa a ficar irritada. Fala sobre desesperança ou desejo de sumir. A pessoa fala, né, tô querendo sumir. Aumento do consumo do álcool. Você também falou aí a possibilidade, né? Absenteísmo frequente sem justificativa. Começa a faltar, né? Começa a ter saídas sem justificar. E o que a gente pode fazer, né? Então, presta atenção nesses sinais. A gente tem que olhar as mudanças que estão acontecendo. Aproxime-se da pessoa, né, com escuta genuína, tá? Sem julgar ela. Começa a se aproximar. Não minimize, assim, achar que frases, assim, você chegar e falar, não, isso vai passar. Sabe, isso vai passar? Não passa. Esse é o problema. Incentive a busca por ajuda profissional. Incentive a pessoa a procurar um tratamento. Comunique ao setor da empresa que trata de saúde ocupacional quando você perceber isso no colega. E quando você perceber que é um risco imediato, eu vou falar aqui novamente, acione o CVV, tá? Centro de Valorização da Vida, telefone 188, tá? Passa para a pessoa que está tendo esse problema, liga para lá e fala o que está acontecendo, porque isso vai ajudar muito. Ou mesmo, né, em situações mais problemáticas, vai ali no SAMU, né? Chama de alguma forma um socorro. Então, e para os empresários, gente, falar uma coisa, tá? Investir num ambiente psicologicamente seguro não é luxo, não. Sabe? Não é gasto, é sobrevivência do negócio e proteção à vida. Tá? A NR1 não é uma sugestão que eu estou dando aqui, não. É uma obrigação legal. E a partir de segunda-feira, as multas vão começar a ser aplicadas para as empresas que não estão cuidando da saúde do seu trabalhador. E eu acho que isso é muito importante para a gente. Tá certo? É isso que eu posso dizer aqui e desejar, né, realmente as famílias enlutadas, gente, meus sentimentos e que vocês encontrem aí em Deus, né, a força para suportar esse momento, porque somente Deus agora, né, que as coisas aconteceram, pode ajudar as famílias dessas três pessoas que agora estão com as vidas destruídas. É isso.
A gente se vê na próxima quarta-feira, doutor João. Até lá. Até lá.